Olá, espero que essa mensagem te encontre na mais perfeita paz. Hoje eu gostaria de meditar juntamente com você a respeito de uma questão. Por que as pessoas nascem com deficiência? Eu gostaria de abordar essa temática hoje. Antes, eu gostaria de estar lendo em Isaías 55, 8 e 9, que diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui Isaías está dizendo acerca dos nossos pensamentos, eles estão muito aquém da grandeza, da plenitude de Deus. E quem somos nós, né? Meros mortais, para questionar a Deus. E é justamente isso que Isaías está dizendo. Os pensamentos de Deus são infinitamente elevados aos nossos pensamentos. Então, o propósito aqui é para a gente tentar enxergar ou visualizar na ótica de Deus, né, acerca dos pensamentos de Deus, a questão, né, essa questão que nós vamos tratar. É interessante porque nós temos um caso, né, e os questionamentos naturais. Tem em João 9, vou estar lendo do versículo 1 ao 3, que diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele a obra de Deus. Então nós vemos aqui que os questionamentos normais, os próprios discípulos de Jesus questionou: quem que pecou? Ele ou seus pais, para eles já nascer nessa condição? E Jesus disse que nem ele e nem seu pai. Parece que nós, aparentemente, tem uma contradição aqui, porque se nós observarmos, quando entra o pecado no mundo, através de Adão, Deus dá uma condenação. Agora, né, a terra vai ser maldita e você também vai findar os seus dias aqui. Você vai voltar para o pau da terra, ou seja, você vai morrer. E não sei se vocês perceberam, mas toda causa de morte, ela é gerada por uma doença. Então, não existe morte senão há uma doença. E a questão é que nós não sabemos, né? Cada 8 bilhões de habitantes pelo mundo, cada um com a genética diferente, com costumes diferentes, com hábitos diferentes. Então, a doença vai desencadear, para alguns com a idade mais avançada, para outros prematuramente. Então, não tem como nós prevermos isso. Mas o fato é que todos vão morrer causado por alguma doença. Então, o pecado gerou a doença. Então nós não sabemos em qual idade essa doença vai vencer. Logo no nascimento, se é na velhice, se é na juventude, na adolescência, na fase adulta. O fato é que o pecado trouxe a doença ao mundo, a morte. A morte vem através de alguma doença que nós teremos. Isso é um fato. Então, parece contraditório porque Jesus fala: nenhum e nem outro pecou. Mas o que nós precisamos entender aqui é que o povo, né, naquela época, se achava que eles poderiam ser salvos pela guarda da lei que Moisés deixou, e eles achavam também que se a pessoa está vivendo uma vida miserável, se a pessoa está sofrendo, está doente, ela está em pecado, né? Aconteceu com Jó. O Jó é um exemplo clássico disso, né? Ele estava com o relacionamento dele ótimo com Deus, Deus dá testemunho dele, e os próprios amigos falam: Jó, não é possível, para você estar nessa situação, você está em pecado, você fez alguma coisa. Então, eles acham que o pecado é logamente executado, né? Tudo que a gente faz é porque tem uma ação pecaminosa por trás. Tudo bem, nós acreditamos que tem consequências os nossos atos, mas não é da forma como os discípulos ou o povo de Israel enxergava. Primeiro, para a gente ter um entendimento, nós temos que saber para que serve a lei, né? Então eles vinham de uma forma errada. A lei serve assim, lá em Romanos 3:19 diz para que serve a lei. Ora, nós sabemos que
tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, o propósito da lei é para que eu não possa falar nada da outra pessoa. Ali, ó, o apóstolo Paulo diz, para que todos estejam com a boca fechada, em silêncio, calado. Você não pode apontar o dedo para ninguém. E para que todo mundo seja condenável diante de Deus. Ou seja, a lei serve para mostrar que nós todos somos condenáveis. Nós todos temos uma vida pecaminosa perante Deus. É para isso que serve a lei. E eles achavam que as boas obras, eles guardando ali a lei, eles seriam aceitáveis perante Deus. Então, nesse intuito que Jesus fala, né, que aquele cego não nasceu, nem o seu pai, nem ele pecou por esse motivo, né? Por essa crença que os judeus tinham. Tanto é verdade que se você pegar o texto do Sermão da Montanha, que começa ali em Mateus 5, tem uma parte muito interessante, porque os doutores da lei da época, eles se achavam, né, superiores a todos os outros, porque eles guardavam, né, rigorosamente, aquelas pessoas religiosas guardavam rigorosamente a lei, e Jesus, o problema é que Jesus chega e eleva, né, ele aumenta a régua, eleva essa questão, porque olha, vamos ler em Mateus 5:21, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Isso é o que dizia a lei. Aí Jesus traz uma nova lei para eles. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raça será réu do sinédrio, e qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Então, ou seja, a lei dizia que não podia matar, senão você era condenado. Jesus diz assim: se você brigar, xingar, ficar irado com seu irmão, você já é réu do fogo do inferno. Então, perceba, eu, nas minhas limitações, sou incapaz de cumprir essa lei que Jesus elevou. Eu então vou me enquadrar em Romanos, eu tenho que ficar com a minha boca fechada porque eu sou culpado diante de Deus e pronto. Talvez você que esteja ouvindo esse vídeo, você consiga, né? Eu acho impossível. Aqui Paulo diz que todos os homens, né? Talvez você seja, né, não seja desse mundo, porque se você for desse mundo, você também vai ser culpado. Olha o que diz o 5:27-28. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultérios. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, Jesus eleva a lei num grau que eles não poderiam cumprir. Então aqui está a explicação por que desse cego Jesus dizer que não foi ele nem seus pais que pecou, né? Mas nós sabemos que todas as doenças, né, não sabemos em qual fase, ela é um fruto do pecado inicial de Adão. E aqui a gente entendemos o propósito da lei, né? A lei veio trazer e nos mostrar a culpa. Então, eu gostaria de também estar meditando outra passagem muito interessante que encontra ali em Marcos 2:5-9, que diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados seus pecados, ou dizer: levanta-te e toma o teu leito e anda? Então nós vemos aqui que Jesus volta para Cafarnaum, tem uma grande multidão ali na casa, e chega um paralítico que, sabendo, os amigos sabendo do feito de Jesus, 4 homens vão conduzir esse paralítico até Jesus, sabendo que ele estava ali na cidade, mas eles não conseguem entrar na casa. Eles sobem no telhado, e sobe no telhado da casa, destelha e desce aquele paralítico. Quando Jesus depara com aquilo, fala sobre o tamanho da fé deles e fala: os seus pecados estão perdoados. Então, perceba que os propósitos que Jesus tem para nós, a visão, os pensamentos, como nós lemos lá inicialmente, né, os pensamentos de Deus, eles são mais elevados do que o nosso, porque
Imagine a frustração dos amigos e desse paralítico ao ouvir isso, e as pessoas que estão murmurando lá, né, que ele não poderia perdoar pecado porque ele não era Deus. Mas a questão, imagine a frustração das pessoas, porque o problema do paralítico era o quê? Que ele não conseguia andar. Ele foi lá atrás de buscar cura física para ele. Só que a ótica, os pensamentos de Jesus são outro, né? Ele não quer causar, ele não quer tratar as consequências, ele quer tratar a causa. E ele olha para aquele paralítico, olha diante daquela situação e fala: os seus pecados estão perdoados. O problema é que muitas pessoas estão se frustrando porque eles vêm perante a Cristo, busca a Deus para consertar suas mazelas, para buscar alguma cura, para trazer sentido à sua vida, para curar os seus relacionamentos. Mas perceba que ele se decepciona, né? Às vezes porque ele busca Jesus que quer ter uma vida bem-sucedida, dinheiro, um carro novo, uma casa nova, e Jesus não tem por objetivo satisfazer os nossos interesses pessoais, mas ele veio para justamente tratar a causa que nos angustia, que é justamente o pecado. Então, olha a visão de Cristo. Ele olha para aquele paralítico que faz todo aquele esforço para ser curado e fala: os seus pecados estão perdoados. E aqui eu quero falar sobre uma visão humana. O que motiva você procurar a Cristo, né? A gente estava falando, essa pergunta do cego de nascença foi os discípulos de Jesus que fez. E olha só, vamos olhar alguns textos que falam sobre essa motivação dos discípulos, né? Por que eles buscavam a Cristo. A gente está falando sobre decepção, o paralítico vai lá para receber uma cura e Deus fala: os seus pecados estão perdoados. Talvez um primeiro momento ele fica decepcionado com aquilo, até de fato receber a cura. E os discípulos também não era diferente. Lá em Lucas 24 e 21, diz assim, os dois discípulos após a morte de Jesus, né? Eles voltando no caminho de Emaús, aí diz assim, Lucas 24, 21. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe essas coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, o que foi homem profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Olha o que eles estavam motivados. Eles estavam esperando que fosse Jesus que remisse Israel. E aqui é um diálogo onde Jesus está ressurreto, aparece para eles, mas eles estão com olhos vendados ali, não conseguem identificar que é Jesus. E Jesus aborda eles e fala: mas por que vocês estão tristes? Né? E eles falam: o senhor não sabe o que está acontecendo aqui? E realmente, eles não negam que não estava triste, estava decepcionado com Jesus. Só que Jesus, você lendo no Evangelho, antes de morrer, ele falou que ia morrer, diz que ia ressuscitar. Ele diz: mas sobre tudo isso já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aí eles mencionam lá, alguma das mulheres falou que viu, foi no sepulcro, ele não estava lá, mas a gente não encontrou, e Jesus estava ali conversando com eles no caminho. Então olha a motivação deles, eles esperavam que Jesus remisse Israel. Mateus 20, 21. E ele disse-lhe: que queres? E ela respondeu: aqui é a mãe de Tiago e João. E ela respondeu: disse que estes meus dois filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ou seja, estava esperando, já estava certo, aqui é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os discípulos achavam que ele ia assumir o reinado ali de Israel. E a mãe pede, que o João e o Tiago, um senta à sua direita e outro à esquerda. Olha as motivações que os discípulos que caminhavam com Jesus. E é interessante que depois, né, a base do cristianismo é isso: Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. E o que atesta isso, 1 Coríntios
15:6, que diz assim: depois disso, visto uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ou seja, a ressurreição de Cristo, né, o Cristo ressurreto, ele foi visto aqui por mais de 500 irmãos. O apóstolo Paulo está declarando aqui, as pessoas que apareceram, que viram ele, foram mais de 500 irmãos. Atos 3:1, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernente ao reino de Deus. Ou seja, Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias na terra, apareceu para mais de 500 testemunhas, e aqui em Atos diz, com infalíveis provas, não tem como questionar a sua ressurreição, né? Isso é um fato. E aí, por que eu estou colocando isso, né? Porque eu queria analisar justamente a ótica de Deus e a nossa ótica, os nossos pensamentos e pensamentos de Deus. Se nós lermos Mateus 26:56, aqui é na crucificação de Cristo, quando Jesus estava sendo preso e ia ser crucificado, aí diz assim: mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos, nós falamos de Pedro que negou, mas todos discípulos de Jesus fugiram com medo. O mestre dele estava sendo preso, e ele falou: a gente é o próximo, vamos, né, salvar a nossa pele. Então aqui Mateus 26:56 diz que todos fugiram. Aí, olha que interessante. Em Atos 5:29 diz assim: porém respondendo Pedro aos apóstolos, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É interessante porque aqui em Atos 5:29, as mesmas pessoas que prenderam, condenaram e mataram Jesus, essas pessoas que Pedro e os apóstolos estão diante dele. Eles prenderam ele e falou: para de pregar esse Jesus. E aí os discípulos que outra hora fugiram, após a ressurreição de Cristo, eles começaram a pregar o evangelho com ousadia, e os homens que mataram Jesus prenderam eles e falou: para de pregar esse evangelho. Eles falaram: nos importa obedecer a Deus ou aos homens? E eles tiveram uma ousadia tão grande. O que mudou? O que esses discípulos vivenciou? Porque nós vimos que eles estavam buscando os interesses dele, queria que Deus restabelecesse o reino de Israel, estavam decepcionados com Jesus porque isso não tinha acontecido. E agora nós vemos uns discípulos destemidos, né? Outra hora fugiram daquelas pessoas que mataram Jesus, e agora eles estão enfrentando com autoridade, falam: não importa a gente obedecer a Deus. E esses mesmos discípulos que enfrentaram essas pessoas, todos eles futuramente foram mortos por amor a Deus. O que eles buscaram que teve essa mudança na vida? E eu fico me perguntando, talvez é isso que nós necessitamos buscar. O que eles experimentaram que mudou radicalmente a visão deles acerca de Jesus? Qual a revelação que eles teve? O que modificou para que eles tivessem essa atitude, né? Então, os nossos pensamentos acerca do mundo é totalmente diferente da visão que Cristo tem. Os nossos pensamentos, eles são baixos, pequenos, como diz lá Isaías. E os discípulos aqui entenderam o verdadeiro propósito de vida dele, né? Eu não sei, talvez você já tenha buscado alguma coisa e se decepcionado com Jesus, com Cristo, mas talvez é porque você tem buscado seus próprios interesses. E o interesse de Jesus não é que você tenha uma vida próspera, farta de riquezas aqui, mas ele veio justamente para trazer uma cura interior. Igual o paralítico, ele não está preocupado com as coisas externas, com as coisas materiais, ele está preocupado com as coisas internas, com a salvação, com anular esse poder que o pecado exerce sobre a sua vida, tirar
essas limitações, né? E dá a mesma ousadia que deu para esses discípulos, que perceba que nós estamos falando dos 12 discípulos de Jesus, que passaram 3 anos e meio junto com ele, vendo milagres que talvez nós nunca veremos. Com certeza, eles viram cegos enxergar, paralítico andar, mortos ressuscitar. 3 anos e meio andando com Jesus e ainda estavam decepcionados, questionando. Então, eu acho que nós, mesmo que estamos iniciando a fé, ou pessoas que já estão há muito tempo na igreja, têm os seus questionamentos, porque talvez eles não encontraram ainda o que esses discípulos, após a morte de Jesus, a ressurreição, encontraram. Que aqueles que fugiram, que era covarde, agora estão dispostos a doar a sua vida pelo Evangelho. E acredite, né, nós vivemos num país laico, mas há muitos lugares onde cristão ainda morre por amor de Cristo. E essa graça advinda do Espírito Santo que eles receberam, que deram a sua ousadia, está disponível ainda nos nossos dias. Né? Nós podemos mudar a nossa ótica, a nossa visão, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas pregam que uma pessoa agraciada por Deus, né? Poxa, encontrei, quando eu estava ainda no Brasil, um folheto de uma igreja, não vou nem citar a denominação, mas estava lá, se você está passando por dificuldade financeira, não sei o que, tinha uma lista de problemas lá, né? O seu carro precisa de um carro novo, de uma casa, precisa de uma cura, precisa de tudo que era relação material estava lá, venha que vai ser resolvido o seu problema. Só que eles não falavam o mais importante, né? Eles falavam sobre as consequências, mas eles não tratavam a causa, porque Jesus veio, ele não quer saber das consequências que está advindo na sua vida, ele veio para tratar a origem do problema, a causa, né? Ou seja, ele veio para curar o que está dentro de você, né? A preocupação dele é com o seu interior, e esse folheto justamente não tinha o mais importante, não tinha falando acerca da salvação, acerca da remissão dos pecados, acerca de que nós somos, com os nossos esforços, é totalmente impossível nós cumprirmos a lei, e a lei foi nos dada para que nós possamos ficar calados e condenáveis diante de Deus, mas Jesus veio para dizer que há esperança para nós, que não está perdido, ele veio para perdoar os nossos pecados, ele morreu no nosso lugar e ressuscitou justamente para fazer aquilo que nós não teríamos condição de fazer. Só que esse mundo prega que você está bem com Jesus é você estar com a sua vida farta, riquezas, né? E aí, para encerrar esse pensamento, me veio à mente aqui o Steve Jobs, né? Talvez hoje, né, um dos aparelhos mais desejado, o iPhone, foi criação desse grande empreendedor e um bilionário. Só que, na minha ótica, um homem que acabou na extrema miséria. Extrema miséria. Mas você fala, mas Márcio, ele morreu, tinha 7 bilhões na conta dele, como um cara desse acabou na extrema miséria? Acabou na extrema miséria porque ele só tinha dinheiro. Eu vou dizer que ele acabou na extrema miséria, mais miserável do que aquelas crianças na África que só estão pele e osso. Não, parece loucura. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Vou justificar. Ele acabou, só tinha dinheiro. Frase dele, Steve Jobs, diz assim: a solidão numa casa de 3.000 metros quadrados é a mesma numa casa de 300. Ou seja, uma bela casa não te pode comprar um lar. Por quê? Nem a filha, nem os filhos conseguiam se relacionar com ele. Ele não estava obrigado com os filhos. Os amigos onde foi fundada a empresa lá não tinha também. Ou seja, ele acabou na solidão. Uma casa de 3.000 metros quadrados. Então, o que esse camarada tinha no final da sua vida? Somente dinheiro. O dinheiro pode comprar uma casa, mas ele não compra um lar. O dinheiro pode comprar uma cama confortável, né? Mas não pode comprar o sono. Talvez aquelas crianças na África, que só estão pele e osso, eles não têm uma casa de 3.000 metros quadrados, mas ele tem um lar. Tem um pai, tem uma mãe presente.
naquela dificuldade toda, talvez não tenha faça uma refeição por dia, e tem dia que às vezes nem faz, mas tem um pai e uma mãe presente. Eles não têm uma cama tão confortável, melhor colchão, né, que faz até massagem, mas eles conseguem ter uma noite de sono. O dinheiro pode comprar, você contratar seguranças, mas ele não pode te tirar o medo. O dinheiro, ele pode comprar várias coisas, ele pode comprar a melhor viagem, você pode ir para o lugar mais lindo desse planeta Terra. Mas ele não pode comprar um sorriso, uma alegria que talvez aquelas crianças na África que estão só pele e osso, por coisas tão insignificantes, elas abrem um sorriso lindo e você vê uma alegria que você não sabe explicar. Tanto é verdade essa questão que eu estou dizendo, que se você olhar os índices de suicídios pelo mundo, esses índices de suicídio, eles estão nas pessoas que têm, nas pessoas mais ricas. Os índices de suicídios estão nas pessoas que têm uma classe social mais elevada. E como você vai... Que loucura, porque as pessoas que vivem na favela, na comunidade, extrema pobreza, não se suicida, tem a alegria de viver, porque a depressão é isso, a vontade de não viver, e as pessoas chegam ao suicídio. Então, pessoas que vivem na miséria, na pobreza, elas têm a alegria de viver, elas sorriem. Então, nós vemos que essa visão que o mundo passa, que o dinheiro é a solução para todos os nossos problemas, é ilusório. É ilusório. Bom, vamos lá, Tiago atesta isso. Tiago 5:1. Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Steve Jobs acabou na extrema miséria. Na extrema miséria. Mais miserável do que daquelas crianças que estão naqueles países só pele e osso. E Tiago atesta isso, vós ricos, chorai e pranteai sobre vossas misérias. Então, entenda que a ótica, os pensamentos de Deus não são igual aos nossos. Né? A justiça de Deus, ela vai ser aplicada a todos nós. E o pecado vai ter consequência em todos nós. E nós não sabemos, a consequência vai ser a morte, fisicamente falando, né? E nós não sabemos em qual idade vai vir, se vai vir quando nós somos crianças, alguns vêm quando é criança, outros adolescentes, jovens, adultos, outros na velhice, mas para todos vão vir uma doença que vai causar a morte, e isso é a consequência do pecado ali em Adão. Mas, aí que nós temos que pegar essa grande promessa, um Deus, né, Jesus que deixa o seu trono, deixa, né, o seu trono de glória, vem e toma a forma de homem. E eu fiz questão de falar sobre as pessoas que viram ele ressurreto, né, as infalíveis provas, porque da mesma forma como como Jesus teve o mesmo corpo que o nosso, e ele morreu, e a Bíblia diz que aquele Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos deu um corpo glorioso, é o mesmo Jesus que vai nos ressuscitar e vai dar esse corpo glorioso. Ou seja, tudo que Jesus fez, ele diz que nós teremos condição. Tudo, se nós olharmos para a vida de Jesus, tem que haver uma desconstrução sobre a nossa ótica, sobre a nossa visão. Se nós começarmos a querer estudar, aprofundar, a conhecer Jesus, nós vamos desconstruir as nossas convicções. Nós vamos começar a enxergar o mundo com outra ótica. Você está disposto a se aprofundar nesse homem que mudou a história, dividiu, né? Até o calendário mudou, tem antes e depois de Cristo, ele dividiu a história. Se você começar a olhar como esse homem viveu e querer isso para você, buscar isso para você, você vai ter uma mudança radicalmente na sua forma de ver o mundo, de pensar, e você vai ver que as coisas que esse mundo prega não faz tanto sentido, né? Então, essa promessa de que ele tinha um corpo como nós e ressuscitou num corpo glorioso, é essa grande promessa que nós aguardamos. Ali, quando os discípulos estão, que ele vai subir ao céu, ele fala, olha, ficai aqui em Jerusalém até que eu volte. Ele prometeu uma volta, e nessa volta o nosso corpo vai ser restaurado. Esse corpo corruptível, esse corpo dominado pelo pecado, nós teremos um corpo glorioso igual ao corpo dele, igual ao corpo de Cristo. Essa é essa promessa que nós apegamos. E não é
pode buscar qualquer religião que pregue diferente a disso. Nós, o cristianismo, pregamos uma religião que os discípulos, as pessoas da época, mais de 500 pessoas viram isso, viu Jesus morrendo num corpo corruptível igual ao nosso e viu ele ressuscitado num corpo glorioso. E ele falou, assim como aconteceu comigo, vai acontecer com vocês que crerem, que confessarem, né, e crerem de todo o coração que eu morri e ressuscitei no terceiro dia. Essa promessa também está à sua disposição. E também essa questão dos seus dilemas, a sua ótica, Jesus pode mudar a sua visão, a sua ótica, os seus pensamentos, e também se revestir dessa mesma coragem que os discípulos enfrentaram a mesma dificuldade que nós enfrentamos. Eu acho a Bíblia maravilhosa por causa disso. Os próprios discípulos de Jesus que viram coisas que nós nunca vimos, mudaram totalmente a sua atitude após a descida ali de Pentecoste, que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a testificar o que Jesus fez. Estavam dispostos a pagar pela sua vida, mas não abrir a mão da graça da transformação. Ali eles entenderam o verdadeiro propósito da vida deles. E Jesus também tem um grande propósito para a sua vida, te libertar do pecado, e ele com certeza um dia vai voltar e transformar o seu corpo corruptível, esse corpo, né, que está dominado pelo pecado, num corpo glorioso igual ao dele. É essa a promessa que nós temos do Evangelho. Então, crianças que nascem já com deficiência, pessoas que morrem, né, a doença ela vai vir para qualquer faixa etária de idade. Isso é uma consequência do pecado lá de Adão. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas. Todos esses versículos que eu mencionei aqui eu vou pôr na descrição também do vídeo aí para você acompanhar e ler com calma, e acredito que isso possa abençoar a sua vida. Se faz sentido e você foi impactado por essa palavra, que você também possa encaminhar para outra pessoa que você acredite que precisa ouvir isso que foi dito hoje. Deus te abençoe e tenha um excelente dia.